disse: ai de mim se não evangelizar. Reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia diária. Reflexão do dia, dia 14 de agosto de 2024. São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero, mártir, memória, quarta-feira, cor litúrgica vermelho. Nós estamos na virada do século XIX para o século XX, na Polônia, onde nasce então São Maximiliano Maria Kolbe, no centro da Polônia, em 8 de janeiro de 1894. Uma sólida e segura formação espiritual abriu o espírito do frei Maximiliano a uma aguda penetração e profunda contemplação no mistério de Cristo. Estes sentimentos de fé, resoluções e zelo, que Maximiliano resume no lema: renovar tudo em Cristo pela Imaculada Conceição. Então, na base da instituição da Milícia de Maria Imaculada, que chamou de MI, né? Ele escolhe refugiados, feridos, fracos, famintos, desanimados, cristãos e judeus no convento, a quem oferece todo o conforto espiritual, material e fé, já que eles eram perseguidos aí dentro da primeira, iniciando aí a Primeira Guerra Mundial. A fé o fez com extremo entusiasmo de amor. Oferecer-se livremente para substituir um irmão prisioneiro condenado no banco da morte, Padre Maximiliano fez ressoar com a oração e o canto da vida redimida que não morre. Em 14 de agosto de 1941, já no início da Segunda Guerra Mundial, véspera da festa da Assunção de Maria Santíssima, faleceu com uma injeção de ácido carbônico. Pedimos então a Deus que reconheça aí a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe por cada um de nós, que sofremos perseguições neste mundo, que sofremos com toda a detecção de violência nesse mundo, sofremos com a guerra, sofremos com toda investida do mal, que São Maximiliano Maria Kolbe possa ainda ressoar a sua canção de libertação e amor a Jesus Cristo por cada um de nós nessa terra. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura em Ezequiel, capítulo 9, de 1 a 7, depois no capítulo 10, de 18 a 22, nós vamos ver resumidamente como que Deus alerta para um mundo violento, um mundo sem nenhuma regra. Então aqui o profeta também está falando a Israel, mas falando a Babilônia, falando a todos que o Senhor não fica inerte quando o mundo se torna violento, quando os governantes se tornam violentos, quando toda uma nação se volta em pecado público. Deus não, esse aparente silêncio de Deus, nós temos que ter cuidado, porque na verdade Deus é extremamente amor, infinitamente amor. Deus é infinitamente misericórdia, mas muitas pessoas esquecem que Deus é infinitamente juiz. O juízo de Deus pesa sobre nós. O Senhor gritou aos meus ouvidos, assim fala o profeta: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem sua arma destruída na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto ao altar de bronze. Então a glória de Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, sobre o qual estava em direção à soleira do templo, e chamou o homem vestido de linho, que levava o estojo da escriba à cintura. O Senhor disse-lhe: passa no meio da cidade, por Jerusalém, e marca com a cruz na testa os homens que gemem e suspirem por causa de tantos horrores,
que nelas se praticam. Olha a história de Maximiliano Kolbe, né? Então agora aqui o Senhor falando, ó, marca com a cruz a testa daqueles que gemem e suspiram por tantos horrores que nela se praticam. Então aquele que é marcado pelo batismo, que é marcado também pela presença do Senhor Jesus, vai passar pelo julgamento. É assim que o profeta está falando, né? Já que ele fala para uma nação completamente destruída, já deportada, mas ele fala do templo como se tivesse vivo, né? Mesmo sabendo que Nabucodonosor acabou de destruir tudo, mas ele sabia, o profeta sabe que o templo seria reconstruído, sabe que no tempo de Jesus teria o templo de Jerusalém. Então ele está falando de uma profecia da primeira vinda e também da segunda vinda do Senhor Jesus. Aí depois aquele homem vestido de linho que saiu do templo, mas não, continua dizendo, mas não toquem em nenhum dos homens sobre quem tiver a cruz, tá? Então, ó, ele vai, é o anjo do extermínio que está passando, é o julgamento final e é um tempo apocalíptico que Ezequiel está falando, mas ele pede para não tocar em ninguém que traz a cruz em sua testa. Já Satanás, o demônio, nós sabemos que no fim dos tempos, quem não tiver a marca da besta na testa e nas mãos, não vai comprar, não vai vender, não vai fazer nada, né? Então, Satanás faz uma paródia de uma profecia dessa, ou mesmo do que está escrito no Apocalipse. Então, aqueles que são marcados com o sinal da cruz, assim como no tempo do Êxodo, aqueles que foram marcados pelo sangue do Cordeiro, o anjo exterminador passa e não tocou em ninguém. Aqui a profecia de Ezequiel também fala dessa situação. Quem recebe a marca da cruz na sua testa, em seu coração, aquele que vive seu batismo, vai passar por toda a violência, vai. Maximiliano passou, Maximiliano Kolbe. Todos nós vamos passar nesse mundo de lágrimas, de sofrimento, de perseguição, de angústia, né? De terror, de horror, mas não seremos abalados. No dia da nossa morte nós vamos ressuscitar. É isso que fala então a profecia. Aí, e eles começaram, mas não toqueis em nenhum homem que estiver com a marca da cruz. Começai no meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Aí começou o julgamento. Começou como? Pelos anciãos que estavam no templo. Por aqueles que deveriam zelar e honrar pela natureza religiosa, que deveriam honrar pelas leis do Senhor, que deveriam santificar toda a população. Ele disse-lhe: profanai o templo, enchei os átrios de cadáveres, ide. E eles saíram para matar na cidade. Que eles quem? Os anjos exterminadores, aqueles que praticam a justiça de Deus. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Eu quero lembrar que isso aqui é uma visão, hein? Isso é uma visão profética. Nada disso aconteceu de fato, é uma visão, tá? Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à vista na minha vista, partindo juntamente com eles já rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória de Deus Israel estava acima deles. Eram esses os seres vivos que eu tinha visto debaixo de Deus de Israel, às margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces, 4 asas, debaixo das asas, uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse julgamento final, lá no versículo 5, né, ele fala assim: eu escutei que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele, matai sem dó, sem piedade, matai velhos, jovens, moças, crianças, matai todos até o extermínio, mas não toquei em nenhum que estiver com a cruz. Então, no julgamento final será assim, irmão. Infelizmente é assim. Eu sei que trata de uma profecia. Acabei de falar que isso aqui não aconteceu de fato, mas é uma profecia. E no fim dos tempos será assim, né?
O julgamento final será terrível. E todos, ou não todos, mas alguns brincam com a misericórdia de Deus, estão profanando em praça pública, estão revelando em praça pública para todo mundo ver as suas formas de pecados que contrariam as normas, o ordenamento, ou os mandamentos do Senhor, né? Toda uma tradição de fé está sendo quebrada por esta geração, embora tenha muitos desta geração que são comprometidos com a graça do Senhor. Eu vejo muitos jovens, eu vejo muitos adolescentes e crianças na igreja para a honra e glória do Senhor. Mas, por outro lado, também vejo muitas famílias perdidas, muitas crianças, adolescentes e jovens que já expõem seus pecados em praça pública, né, por aqueles que deveriam conduzir esses jovens e crianças a uma santidade, né, que são os anciões aqui dessa profecia. Que Deus tenha piedade de nós e pela intercessão de São Maximiliano Kolbe possamos encontrar a misericórdia do Senhor. Amém. No salmo de hoje, que é o Salmo 122, o Senhor nos fala: a glória do Senhor vai além dos altos do céu. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Então, o momento de glorificar a Deus é agora. Agora, aquilo que eu estou fazendo com a minha vida agora. Isso vai importar muito no dia do nosso julgamento final. Evangelho, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Mateus 18, de 15 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular e a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público. Então, um pecador público, aquele que expõe seu pecado para todo mundo ver, e expõe com vaidade, expõe com orgulho, né? Para induzir mais e mais pessoas, principalmente. Já pensou um pai e uma mãe completamente pervertido, contrariando toda a noção de moral evangélica, conduzindo uma família? Esse é um pecador público, um pagão. Aquele que faz isso com das criancinhas, é preferível jogar uma pedra no pescoço, né? O pecado é tão grave, se afogar com a pedra no pescoço. O pecado é tão grave, que é chamado de abominação. Então é gravíssimo quando nós, adultos, responsáveis por uma família, tio, avós, induzem a geração das crianças, principalmente as crianças e adolescentes, ao pecado. Né? Então nós temos que estar muito atentos. O que nosso filho está aprendendo na escola, o que a nossa filha anda aprendendo na escola. Será que eles estão aprendendo justamente a ser pecadores públicos? Aqui está falando, ó, não sou eu que falo, não é a igreja que fala, é Cristo que está falando, né, no Evangelho. Agora, a pessoa quer ser cristã, né, quer assumir que tem uma certa religiosidade e quer praticar o Evangelho segundo ele, né, segundo o que ele pensa. Não é assim, o próprio Cristo está falando, ó, se ele não der ouvido à igreja, né, que defende os mandamentos, o moral da família, o moral, toda a defesa da moralidade, se nem mesmo assim ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, ou seja, uma pessoa que não será salva, um pecador público. Aí você vai entender a profecia da primeira leitura em Ezequiel de hoje. Em verdade eu vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido
por meu Pai que está no céu. Olha o poder que tem um pai e uma mãe de santificar seu filho. Então, se dois de vós, então um pai e uma mãe, se unir sobre um objetivo de santificar e promover e de dar a seus filhos a prosperidade, isso Deus há de ouvir, porque pode pedir o que quiser. Isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então, você veja que não é só julgamento, não é só crítica, não é só o peso da palavra, mas Deus também nos dá essa liberdade para, reunidos no amor em Cristo, conquistar tudo, ainda nesta terra. Tem um salmo que fala assim, ó, se tu pedires a Deus, até os seus desejos serão atendidos. Vai trocar de carro? Ora para Deus. Vai, vai trocar de apartamento? Ora para Deus. Quer comprar um sítio? Ora para Deus. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, tudo vos será concedido, né? Pode pedir ao Pai em nome de Jesus e tudo será concedido. Até a salvação, até o Espírito Santo será derramado. Pode pedir, né? Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em meio a este dia, né, que é vermelho, a cor litúrgica vermelha, significa que um mártir da igreja foi sacrificado, né, é, dando assim a indicação que o sangue dos mártires nos liberte de toda a perseguição deste mundo. Em meio a este evangelho, a liturgia é tão pesada de hoje, terminamos com uma promessa de Deus para cada um de nós. Que Deus, então, nos mantenha firme, a exemplo de São Maximiliano Kolbe, que possamos entender que o sacrifício deste mundo pode nos levar à salvação. Seja você também um anunciador da palavra, da boa nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.